O furacão Irma já provocou 19 mortes na passagem pelo Caribe. Hoje, o governo americano alertou que o Irma tem potencial para devastar também o sul dos Estados Unidos. A estimativa é de que 100 mil pessoas fiquem desalojadas. A correspondente Sandra Coutinho está na Flórida, rota do furacão. Oi, Sandra, boa tarde. Boa tarde para você também, Zileide. Boa tarde para todo mundo. Olha, durante a passagem pelo Caribe, o Irma perdeu força, foi rebaixado para a categoria 4. Mas isso não quer dizer que seja menos devastador. Ele vai chegar aqui à Flórida com ventos de até 240 quilômetros por hora e com rajadas ainda mais fortes. A gente está nesse momento em South Beach, é um destino muito procurado por turistas, inclusive brasileiros. A polícia a todo momento passa por aqui avisando que a praia está fechada, para as pessoas voltarem para casa, para as pessoas procurarem abrigo. E olha, do caminho do centro da cidade até aqui, a gente viu pouquíssimos carros. Miami, nesse momento, parece uma cidade fantasma. A gente também passou por mercados e já tem várias prateleiras vazias. As pessoas procuram principalmente água, comida enlatada. 20 milhões de pessoas estão na rota do Irma e a prefeitura ordenou que 680 mil pessoas deixem as casas para procurar um lugar mais seguro, de preferência mais ao norte do estado. É a maior operação de retirada da história da Flórida, da história aqui de Miami, por causa de um furacão. Neste momento, o Irma passa ao norte da ilha de Cuba e provocou muita destruição ao passar por várias ilhas caribenhas. O furacão ainda provoca estragos no Caribe. Até agora, 9 lugares foram atingidos pelo Irma. A Cruz Vermelha estima que mais de 1.200.000 pessoas tenham sido afetadas em uma série de pequenas ilhas, incluindo Barbuda, San Martín e Ilhas Virgens. Este morador diz que mora lá há 48 anos e que esse furacão é provavelmente o pior que ele já viu. A força do vento arrancou árvores, destruiu casas. Em San Martín, os destroços se misturaram aos carros. Está faltando água e comida. Os moradores começam a limpar as ruas e colocar tudo no lugar de novo. Mas estão preocupados com a chegada de mais um furacão. O Irma passou com a categoria máxima na maior parte do Caribe. E agora o furacão José, de categoria 4, deve chegar à região amanhã. As imagens de satélite mostram que ele deve seguir o mesmo caminho do Irma, provocando mais estragos nas ilhas que ainda tentam se recuperar. E aqui no Brasil, pelo menos 38 voos para a Flórida foram cancelados. Só no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, foram 23 voos. O movimento de chegada de passageiros foi grande durante toda a manhã. São pessoas que tiveram que antecipar a volta por causa do furacão, como essa empresária, que ia ficar até o próximo dia 11 em Miami. Eles fizeram realmente um aviso oficial de que era para evacuar Miami na terça-feira, quem pudesse, para onde fosse. Inclusive, na terça-feira, Orlando já estava lotado, que era uma das rotas principais de saída. Se a gente ficasse lá, ia acabar perdendo tudo. Ia perder parque, ia perder passeio, porque as notícias que a gente recebia é que ia chegar o lugar mais seguro a ficar ia ser dentro do hotel. Um terremoto deixou pelo menos 32 mortos no México. Foi o maior tremor já registrado no país, segundo o Serviço Sismológico Nacional. Vamos então conversar com o correspondente Fábio Turci, em Nova York. Boa tarde, Turci. Esse número de mortes, infelizmente, pode subir, não é? Pode sim, Zileide, infelizmente. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Olha, as equipes de resgate estão atrás de vítimas e o governo ainda está tomando conhecimento do tamanho do impacto desse terremoto. Ele pôde ser sentido a 1.000 quilômetros de distância do epicentro. O presidente do México, Enrique Peña Nieto, disse que esse foi o terremoto mais forte a atingir o país em pelo menos 100 anos. Em 1985, um tremor quase da mesma intensidade pegou em cheio a capital, Cidade do México, e matou 5 mil pessoas. Na madrugada de hoje, ainda foram registrados pelo menos 20 tremores secundários nas 5 horas seguintes. E também foi emitido alerta de tsunami, não só para o México, mas também para outros países, como Guatemala, Costa Rica e El Salvador.
E por causa desse risco de ondas gigantes, muitas famílias foram levadas para lugares seguros. As aulas estão suspensas em quase todo o país para que a estrutura das escolas seja examinada sem que haja risco para os estudantes. A gente está vendo aí nas imagens a dimensão dos estragos em muitas das construções em vários lugares do México, né? No sul do país, um hotel inteiro desabou, mas pelas primeiras informações, quem estava dentro conseguiu sair a tempo. Era madrugada no México quando lustres começaram a balançar. O chão começou a tremer, a energia elétrica acabou. Muitos mexicanos correram assustados para a rua. Turistas saíram dos hotéis, mas o impacto do terremoto ainda foi muito além. Telhados e casas desabaram. Logo, os bombeiros estavam vasculhando os escombros em busca de vítimas. O tremor de magnitude 8,2 foi às 11h49 da noite, horário local, 1h49 da madrugada em Brasília. O epicentro foi no Oceano Pacífico e o terremoto foi sentido desde a costa sudeste até a capital, Cidade do México. Atingiu principalmente o estado de Chiapas e a fronteira com a Guatemala. Ainda de madrugada, o presidente do México, Enrique Peña Nieto, fez um pronunciamento e disse que o governo está trabalhando para ter uma ideia melhor dos danos provocados pelo terremoto. O ex-procurador Marcelo Miller vai prestar depoimento daqui a pouco na Procuradoria da República, no Rio de Janeiro. Os procuradores querem saber se ele orientou Joesley Batista e outros dirigentes do Grupo JF a fechar acordos de delação premiada quando ainda trabalhava na Procuradoria. Ao vivo do Rio de Janeiro, a repórter Ana Carolina Raimundi tem as informações. Oi, Ana, boa tarde. Oi, Zileide, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O depoimento está marcado para as 3h30 da tarde, aqui no prédio da Procuradoria Regional, no centro do Rio de Janeiro. O ex-procurador Marcelo Miller, que mora na cidade, deve chegar a qualquer momento. Marcelo Miller foi procurador da República e também trabalhou na Força-Tarefa da Lava Jato. Ele é suspeito de orientar nas delações de Joesley Batista, Ricardo Saldi e de outros executivos do Grupo JF, enquanto ainda era procurador. Logo depois de sair da Procuradoria, Marcelo trabalhou num escritório de advocacia que ajudou a fechar o acordo de leniência da JF. A defesa de Marcelo Miller diz que ele afirma categoricamente, tem convicção de que não cometeu nenhum crime, nem nenhum ato de improbidade administrativa e de que está à disposição das autoridades para prestar qualquer esclarecimento. Ontem, em Brasília, Joesley Batista, Ricardo Saldi e Francisco de Assis e Silva prestaram depoimento durante todo o dia na sede da Procuradoria-Geral da República. E é isso que você vai ver na reportagem da Cláudia Bontempo. O empresário Joesley Batista deixou Brasília ontem por volta de 9 horas da noite. Embarcou no próprio jato. Joesley e outros 2 empresários do Grupo JF, Ricardo Saldi e Francisco de Assis e Silva, prestaram depoimento na Procuradoria-Geral da República, na investigação que pode rever os benefícios da delação premiada. Ao todo, foram 10 horas de depoimento. Joesley foi questionado pelos investigadores e teve de explicar cada trecho da gravação da conversa entre ele e Ricardo Saldi. E tentou se justificar, afirmando que aquilo era conversa de bêbados. Eles afirmaram que não entregaram os áudios por acidente, mas para demonstrar transparência. Nas gravações entregues pelos próprios delatores à Procuradoria, Joesley e Ricardo Saldi falam de uma estratégia para tentar chegar ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que a intenção era usar o então procurador Marcelo Miller para se aproximar de Janot. Joesley admitiu que se encontrou com Miller ainda em fevereiro, mas que ele disse que já tinha pedido exoneração do Ministério Público. Marcelo Miller integrou a equipe da Lava Jato na Procuradoria em Brasília e depois foi para a Procuradoria no Rio de Janeiro, mas continuou atuando como colaborador da Lava Jato. No dia 5 de abril desse ano, ele deixou a Procuradoria depois de pedir exoneração. Menos de uma semana depois, já participava de reuniões como advogado de um escritório que atuou nas negociações do acordo de leniência da JF. A conversa gravada em que Joesley e Ricardo Saldi falam sobre a ajuda que Marcelo Miller estaria dando ao grupo foi gravada em março, quando Miller ainda era integrante do Ministério Público.
Marcelo Miller foi acusado por Rodrigo Janot de uma suposta conduta criminosa. Na petição, Janot diz que, ao analisar o áudio, identificou que o conteúdo sugere a prática de possível conduta criminosa por parte do ex-procurador. O termo de delação prevê que o acordo perderá efeito se, por exemplo, o colaborador mentiu ou omitiu, se sonegou ou destruiu provas. Sobre a validade das provas apresentadas neste caso, mesmo se os termos da delação forem suspensos, essas evidências continuam valendo. Provas, depoimentos e documentos. É o que diz o termo de delação. E é também o entendimento de ministros do Supremo. Uma coisa não anula a outra. Até agora, 3 ministros se manifestaram sobre isso. Luiz Fux, Celso de Mello e Marco Aurélio Mello declararam que mesmo se delatores perderem benefícios, as provas continuam válidas e podem ser usadas em inquéritos. Os advogados de Joesley Batista, Ricardo Saldi e Francisco de Assis e Silva informaram que não podem fornecer detalhes sobre os depoimentos que eles prestaram ontem à Procuradoria-Geral da República, porque o caso se encontra sob sigilo. Informaram ainda que os 3 continuam à disposição para cooperar com a Justiça.